meus amados, a paz do Senhor Jesus para todos. Você que chegou agora neste canal, que não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal e ative o sininho para receber as novas notificações. Toda semana eu estou postando novos conteúdos para estar te abençoando a sua vida espiritual. Hoje quero estar falando sobre a segunda parte da grande tribulação, ali onde eu comecei a semana passada e estou finalizando hoje. Já tome posse da sua Bíblia e vamos para a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17. Sem perda de tempo, vamos estar degustando a palavra de Deus. É muito bom compartilhar da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17. Diz assim: E dizia aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Duas grandes verdades que você tem que entender sobre Deus. Deus, ele é amor, mas também é fogo consumidor. Então, a bondade e a severidade de Deus trabalham juntos. Bondade para aqueles que obedece a sua palavra e severidade para aqueles que desobedecem a sua palavra. Para começar, já tome nota. A história está dividida em 4 tempos. Esses 4 tempos têm que ser levados em consideração. O primeiro tempo da história é o tempo sem lei. O tempo que o homem viveu sem a lei. O segundo período da história é o tempo da lei. O tempo que Deus estabeleceu a lei, os princípios, os mandamentos para que o homem seguisse. O terceiro período da história é o tempo da graça. É esse tempo que você está vivendo hoje. É esse tempo que você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Esse tempo que você tem a oportunidade de aceitar a Jesus como Salvador. E você que já é evangélico, procurar, se está afastado, se está sem comunhão, procurar estreitar o relacionamento com o Senhor. O quarto tempo da história é o tempo da dor, é o tempo da ira do Cordeiro. Então o terceiro selo foi aberto. E havendo aberto o terceiro selo, versículo 5 do capítulo 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem ver. E olhei e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. A terceira fase da grande tribulação é a fase da fome, representada aqui pelo cavalo preto e o seu cavaleiro que montava. Esse cavaleiro tem o papel, ele recebe de Deus o poder para estar causando para a humanidade um escasseamento de alimento. Se prestarmos atenção no capítulo 8 de Apocalipse, no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 8 e 9, como será possível que no terceiro selo o cavaleiro preto estará exercendo um poder mundial de trazer fome, escasseamento? Também é nesse tempo que o anticristo, junto com o falso profeta, estabelecerá a lei marcial de
que só compra e vende aquele que tiver o sinal da besta, o 666, ou na sua mão ou na sua testa. No capítulo 8, versículo 8 e 9 diz assim: e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardente em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Então, neste tempo será afetado a embarcação marítima, também aérea e terrestre. Então, observe que o cerco vai se fechar. Isso impossibilitará que o alimento chegue na mesa do ser humano, tornando-se difícil o alimento nos estoque, nos armazém, tornando-se difícil com que o indivíduo tenha trabalho para sobreviver. Observe que é uma medida de trigo por um dinheiro. A palavra um dinheiro aqui é um denário. É um dia de trabalho de um soldado. Um dia de trabalho por uma refeição. Agora imagine quem tem 3, 4, 5, 6 filhos, quem tem 3, 4, 5, 6 ou mais pessoas dentro de casa, será impossível a sobrevivência. Então imagine o caos que se estabelecerá, a dor que se estabelecerá neste terceiro selo. Aqui não é uma fome projetada pelos políticos, não pelos governos, não. Aqui é uma fome projetada por Deus. É Deus que está trazendo, estabelecendo esse período de fome. Não é para um país, não é para uma cidade, não é para uma nação, não, é para o mundo todo. Então, que Deus nos guarde, que venhamos ter uma vida de comunhão com Deus, para subirmos no arrebatamento e escaparmos deste período terrível de fome. A fome que será causada pela falsa paz, pela guerra, e agora a fome se estabelece sem precedente. Veja que coisa terrível. Hoje já temos vários países vivendo de uma forma caótica, vivendo grandes períodos de fome. Muitos países, muitas pessoas morrem de fome todos os dias. Mas aqui a realidade será completamente diferente. Não é falta de dinheiro propriamente dito. Os ricos terão dinheiro, só não terão como gastar, só não terão dinheiro, só não terão alimento para comprar. Então observe que momento terrível será esse. A quarta e última fase que eu estou falando da grande tribulação é a fase da morte. Isso mesmo, é feio, é triste esta fase, mas é a fase da morte. E aqui eu te chamo para vir comigo no versículo 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Não só as feras da terra, mas a hostilidade do homem será tamanha que matar-se-ão uns aos outros. Observe que o quarto cavalheiro recebe o nome aqui, Morte, e a sepultura e o inferno lhe seguia, como algumas traduções diz, e a sepultura lhe seguia. Então, vamos imaginar aqui, a morte vem para matar o corpo, mas o inferno vem para receber as almas.
almas daqueles que rejeitaram Jesus como Salvador. Sabe por que eu estou gravando este conteúdo aqui hoje? Chamando a sua atenção, porque eu te amo em Cristo Jesus e eu não quero que a sua alma vá para o inferno. Esse quarto cavalheiro que recebe o poder de matar a quarta parte da terra. Você consegue imaginar? Hoje nós temos uma população de quase 8 bilhões de pessoas. Você consegue imaginar a quarta parte dela? Que quantidade enorme será? Se a grande tribulação, se esse cavalheiro estivesse hoje, recebendo hoje o poder de matar a quarta parte da terra, da população mundial, a quantidade enorme que seria. E aqui não está, não é para matar só pequenos, só pobres, não, aqui é para grandes e poderosos também. Ele receberá o poder para matar a quarta parte da terra. É tão importante servir a Deus que no capítulo 7 de Apocalipse, o Senhor estará assinalando 144 mil judeus que receberão o poder de serem intocáveis nesse tempo, de exercer o papel de profetas, de pregadores do Evangelho. O Senhor ama tanto a humanidade que levantará esses 144 mil para serem portadores das boas novas. Então entenda, mas é quase que impossível passar pela grande tribulação, rejeitar o anticristo e passar a grande tribulação em vida. É tanto que o quinto selo, quando se abre o quinto selo, já são milhões e milhões de almas clamando por justiça debaixo do altar de Deus. Porque quando o quarto cavalheiro exercer o seu papel, o seu poder de matar com peste, com espada, com fome, com feras, entenda, aqueles que rejeitaram o anticristo, que não poderão comprar nem vender, morrerão ou de fome, ou de sede, ou de enfermidades, porque não terão tratamento médico para aqueles que rejeitaram o anticristo. Então, o que resta para estas pessoas é a morte. Mas entenda, quem morrer com Cristo neste tempo aparecerão diante de Deus, mas receberão o seu troféu da salvação. Mas o bom é você batalhar para ser salvo no arrebatamento, porque aventurar passar pela grande tribulação será catastrófico. Observe que ele recebeu poder para matar a quarta parte com pestes, com a fome, com a espada, que é guerra, que é confronto, que é combate, que é a pena de morte, que o falso profeta e o anticristo estabelecem Sião, as feras. O Senhor colocará uma coragem tão grande nos animais que eles não respeitarão o ser humano. As feras virão das matas para atacar os homens, porque a ira do grande Deus, os ratos, diga-se de passagem que a população dos ratos tem se aumentado constantemente, e eles também entram aqui no grande exército de Deus que vai trabalhar para destruir a raça humana, de tal maneira que Deus pede a quarta parte do ser humano.
Deus nos livre, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que venhamos ser fortalecidos e abençoados para subirmos nesta primeira ressurreição, para fazermos parte da primeira leva no arrebatamento. Desperta, ó tu que dormes, porque Jesus Cristo está voltando. E que o Senhor te guarde, me guarde de passar pela grande tribulação. Que venhamos a estar firme de pé quando Cristo venha buscar a sua igreja. Eu quero orar por você. Altíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preguei mais uma vez a sua palavra, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar guardando, protegendo a tua igreja, levantando profetas para alertar a sua igreja, para que o Senhor venha estar protegendo a sua noiva de passar por este período tão catastrófico, tão caótico. Que o Senhor esteja abençoando, nos enchendo do Espírito Santo para sermos arrebatados. Que não venhamos amar esta terra, mas que venhamos amar o Senhor enquanto vivermos e desfrutarmos da eternidade contigo. Senhor Jesus, abençoe o teu povo neste momento. Amém.